bom dia. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre coprocultura. Quando nós vamos iniciar um procedimento de coprocultura, nós estamos procurando diagnosticar as gastroenterites. Elas podem ser causadas por bactérias, vírus ou parasitas. Então nós temos uma gama muito grande de micro-organismos que podem causar diarreia, que nós precisamos selecionar para verificar o que nós vamos procurar na coprocultura. Existe um guideline de 2001, não é tão recente, mas ele facilita o raciocínio clínico para o que vai se solicitar quando um paciente chega no consultório com clínica de diarreia. Então, quando é um paciente que é um paciente da comunidade com diarreia comunitária ou adquirida através de viagens, as suspeitas principais são de Salmonella, Shigella, Campylobacter e dependendo das características da clínica do paciente, Escherichia coli enterohemorrágica, especialmente a O157, e se é um paciente de quimioterapia ou que fez uso de antimicrobiano por um período mais prolongado, de toxina de Clostridium. Se esse paciente está hospitalizado em uso de antibiótico, a principal suspeita realmente são as toxinas do Clostridium. Já se é um caso de diarreia persistente por mais de 7 dias, a principal suspeita clínica são os parasitas. Então, dentro desse contexto, quais os micro-organismos que a gente deve pesquisar no nosso laboratório de rotina? Todos os laboratórios que fazem coprocultura deveriam pesquisar Salmonella, Shigella, Campylobacter e, nos casos de criança abaixo de 2 anos, a Escherichia coli enteropatogênica clássica. Além disso, em diarreias, especialmente sazonais, aí, primavera, verão, início de outono, Escherichia coli produtora de Shigatoxina O157, a enterohemorrágica, é bastante importante. Além disso, laboratórios de áreas costeiras também devem se preocupar com micro-organismos que são típicos dessa região porque sobrevivem no mar especialmente. Então, aeromonas, víbrios são relacionados com água. Mas todo laboratório deve pesquisar Campylobacter, Shigella e Salmonella. Quando a gente fala em coprocultura, a primeira coisa que a gente tem que ficar preocupado é com como que essa amostra sai do paciente e vai chegar até o laboratório. Porque esses micro-organismos, eles ficam viáveis até 1 hora à temperatura ambiente. Então, isso é muito difícil num laboratório ambulatorial. Dentro de 1 hora, esse material não chega ao laboratório para ser semeado e daí você começa a perder o patógeno que está causando essa diarreia. Então, a primeira preocupação no laboratório ambulatorial e mesmo no de hospital é que se tenha um meio de transporte para colocar essa amostra imediatamente após a coleta e ela chegar viável ao laboratório. Então, para esses principais patógenos que nós já conversamos que precisam ser pesquisados, a Salmonella, a Shigella, algumas colis e o Campylobacter, existem 2 meios de transporte que podem ser utilizados. É a salina glicerinada tamponada, que é um meio de transporte bastante importante, muito bom para Salmonella e Shigella, e não é bom para o Campylobacter. Então, assim, ele não é totalmente indicado para ser utilizado sozinho se o laboratório faz a cultura de Campylobacter, que é necessária. E o meio de Cary-Blair, que é o meio que também é bom para Salmonella e Shigella, não tão bom quanto a salina glicerinada para a Shigella, mas que ele cobre muito bem o Campylobacter, então seria o meio de transporte ideal para a nossa coprocultura. Ele pode ser da forma líquida ou em suave, onde ele vem na forma de uma espécie de agar, né? Ele vem mais sólido. De qualquer maneira, é fundamental que se use o meio de transporte para a coleta de coprocultura. Quando se pede toxina de Clostridium, a amostra não pode vir nesses meios de transporte, então ela tem que vir a amostra, o laboratório deve receber a amostra in natura. É muito importante na coleta desse material explicar para o paciente que essas fezes não devem ter contato com papel higiênico, por exemplo, porque eles têm sais de bário que inibem o crescimento desses patógenos.
Normalmente no laboratório a gente faz um kit para coleta de coprocultura, onde a gente coloca um pote plástico, um copo de uns 500 ml de boca larga, para que o paciente colete o material ali dentro e depois transfira para os meios de transporte. É importante que a gente saiba que nós temos amostras que devem ser rejeitadas ou pelo menos colocar uma observação nessas culturas quando elas chegam no laboratório. Então, quando você recebe as fezes sem meio de transporte que ficaram mais do que 2 horas à temperatura ambiente, não é uma amostra apropriada para fazer cultura, ou mesmo em meio de transporte que ficaram mais de 48 horas na geladeira ou até 24 horas à temperatura ambiente. Essas amostras, elas não deveriam ser processadas, mas caso você entre em contato com o paciente, ele já usou antimicrobiano, não existe a possibilidade de uma nova coleta, é importante que se coloque uma observação no laudo que essa cultura pode ter um resultado falso negativo devido ao atraso no transporte de amostras. Além disso, pacientes hospitalizados que já estão há mais de 4 dias no hospital, normalmente não é indicada a pesquisa de salmonela, shigella, campylobacter, e daí já passa a ter importância o clostrídio. Quando você utiliza especialmente o meio líquido, o meio de transporte, você recebe uma amostra onde tem muito mais quantidade de amostra do que deveria ali dentro, a proporção de meio de transporte é pequena e isso faz com que ele não tenha ação para manter aquele micro-organismo viável, então também é uma amostra considerada inadequada. Além disso, em crianças, quando a amostra é coletada na fralda e aí vem na própria fralda ou demora para ser retirada, a fralda, assim como o papel higiênico, ela também tem sais de bário que tem o objetivo de não deixar que o micro-organismo fique viável, então isso prejudica o resultado da sua cultura. Uma dica para a criança é que se coloque a fralda do lado contrário e se retire a amostra imediatamente após a coleta. Alteração no pH do meio de transporte, por exemplo, que ele muda de cor, também indica que essa amostra está inadequada para fazer cultura. Ao receber a amostra no laboratório, é importante que ela venha no meio de transporte, mas também é muito importante que vocês recebam a amostra in natura. Então, normalmente a gente coloca nesse kit um potezinho para coleta in natura junto com o pote do meio de transporte. Porque as características da amostra que vão chegar no laboratório, elas vão determinar a pesquisa de algumas espécies bacterianas. Então é muito importante a gente registrar o aspecto dessas fezes, se estão aquosas, se estão líquidas, se estão sólidas, se tem muco, e fazer a pesquisa de leucócito quando tiver necessidade, no caso não em fezes moldadas, mas em fezes diarreicas ou com presença de muco. Por quê? Porque o aspecto e a presença de leucócito e principalmente de sangue nessas fezes vão caracterizar alguns micro-organismos causadores de gastroenterite. O segundo passo, depois que você já recebeu essa amostra no laboratório, é que você selecione para a sua rotina alguns meios de enriquecimento. Por quê? Porque a gente está tratando de um material onde nós temos inúmeras bactérias, né? As fezes são constituídas praticamente por muitas bactérias, e aí você está procurando algumas bactérias específicas, então você precisa dar condições para que essas bactérias cresçam mais do que as Escherichia coli normal, por exemplo, que já fazem parte da nossa biota intestinal. Então existem alguns meios de transporte utilizados, que podem ser utilizados no laboratório, como é o caso do caldo GN, que ele é muito bom para a shigella e para a salmonela também, não tão bom para a salmonela quanto ele é para a shigella. É um meio, então, que tem que ter alguns cuidados, por exemplo, quando você utiliza e seleciona esse meio de transporte, você sabe que esse meio de enriquecimento, você sabe que o subcultivo tem que ser feito em 6 a 8 horas. O outro meio é o selenito, que daí ele é melhor para a salmonela e daí não é tão bom para a shigella, mas ele tem um tempo de subcultivo maior. Então, dependendo da rotina do seu laboratório, você vai optar por um ou pelo outro para montar o seu fluxograma de trabalho. Lembrando que o selenito, ele precisa ser subcultivado em 18 a 24 horas. Além disso, o caldo de tetrationato, que é seletivo para a salmonela, também é uma outra opção para se usar como enriquecimento no laboratório, e ele pode ser subcultivado em 12 a 18 horas.
É importante no caldo tetrationato que seja colocado o iodo, solução de iodo a 30%, no momento exato que você for colocar a sua amostra de fezes ali dentro. É esse iodo que vai formar o tetrationato, que vai inibir o crescimento, a multiplicação das bactérias entéricas. Mas essas inibições que acontecem do crescimento das bactérias entéricas e das bactérias gram-positivas proporcionado por esses meios de enriquecimento, eles só acontecem nesse período que é estipulado pelo fabricante, né? Então, de 6 a 8 horas para o caldo GN, de 18 a 24 para o selenito e de 12 a 18 para o tetrationato. Então, você vai escolher, conforme a rotina do seu laboratório, o tempo que você vai poder fazer esse subcultivo. Quando você já recebeu a amostra, outra coisa que você precisa ter preparado no seu laboratório são os meios sólidos no qual você vai semear esse material. Então, os meios mais utilizados para a coprocultura são o Maconkey, o Hecton, o Agar-SS e o Agar-XLD. E aí a composição desses ágares, ela vai determinar algumas características que vão levar você a selecionar depois as colônias naquele meio de cultura sólido para continuar a dar prosseguimento ao seu exame. Então, no Maconkey, a gente sabe que o carboidrato utilizado é a lactose. As colônias vão ser lactose positiva, caracterizadas pela coloração rosa, ou lactose negativa, sem coloração. O meio de Hecton é um meio muito bom para a Shigella, especialmente, mas também para a Salmonella, consegue recuperar bem. E é um meio que, além da lactose, ele tem a sacarose e ele proporciona a visualização da produção de H2S pela bactéria. Então, já tem algumas características a mais e são os meios que são considerados seletivos para os enteropatógenos, porque ele diminui o crescimento das bactérias, inibe o crescimento das Escherichia coli tradicionais e de outras bactérias que não são patogênicas. Além do Agar-Hecton, nós temos disponível no laboratório para ser utilizado, uma das opções é o Agar-SS. Esse agar ele tem somente a lactose como o carboidrato, mas ele também possibilita a visualização da produção de H2S. É um agar também seletivo para a coprocultura, onde vai diminuir o crescimento das bactérias entéricas normais. Uma outra opção que é considerada por alguns trabalhos como um dos das melhores opções para a utilização em coprocultura é o XLD, que ele tem, além da lactose e da sacarose, a xilose e o aminoácido lisina. Então, ele proporciona a diferenciação na hora da escolha, da seleção das colônias, com um maior número de açúcares utilizando, e daí a Salmonella e a Shigella, que é quem você está procurando especificamente nesse agar, elas vão ter característica de ficar na cor inicial do agar, que é o vermelho. Assim como as colônias de Salmonella e Shigella, no Hecton, vão ficar esverdeadas, que é a cor inicial do agar. Na verdade, elas, como não utilizam o açúcar, elas ficam transparentes e adquirem a cor que é o agar, que é o que acontece no SS também. Então, aqui a gente pode visualizar isso que a gente falou. No agar Maconkey, a gente tem a colônia de Escherichia coli, aquela colônia rosa, lactose positiva, e esse agar ele tem que estar presente sempre na coprocultura, porque a gente vai fazer a pesquisa da Escherichia coli, especialmente em crianças abaixo de 2 anos, da coli clássica, e se as fezes estiverem diarreicas ou com muco da coli invasora e da coli enterohemorrágica. Além disso, a gente pode visualizar as colônias lactose negativa nesse agar, que são as colônias que podem ser sugestivas de Salmonella e Shigella. No Agar-Hecton, a gente tem agora ali o Hecton, o SS e o XLD com o crescimento da Shigella, que é uma colônia lactose negativa. A Salmonella pode se apresentar assim, mas normalmente a Salmonella se apresenta com a produção do H2S, que deixa o centro da colônia negra. Então, são essas colônias que a gente deveria selecionar para continuar o exame de coprocultura. Quando a gente recebe a amostra, a gente já selecionou os meios, tanto o de enriquecimento quanto o meio seletivo que nós vamos utilizar, a gente tem que semear esse material, transferir do meio de transporte para esses meios. Então, é importante
que a gente siga algumas instruções. Por exemplo, não importa se ela vem no suave ou se ela vem no meio líquido, a gente deve colocar uma quantidade menor de amostras e fazer uma semeadura por esgotamento numa conque, porque ali a gente não está inibindo o crescimento de nenhum tipo de enteropatógeno. Então a gente precisa colocar menos amostra, se for com o suave, rolar o suave numa área pequena do agar e depois fazer a semeadura por esgotamento. Quando a gente semeia esse material num agar seletivo, a gente já tem que colocar uma quantidade maior, então uma alça ou duas, se ela for em meio líquido, ou uma área maior rolando o suave, caso ela tenha sido coletada por suave, para que a gente tenha a possibilidade de selecionar os enteropatógenos nesse material. Além disso, se for com o suave, a gente volta o suave no meio de transporte para que ele sature com mais amostras, depois que a gente já fez a sequência desse procedimento, e coloca no meio de enriquecimento. Ou se estiver usando o meio líquido, pega 3 a 4 alçadas desse material no meio de transporte e coloca no meio de enriquecimento. Vocês vão optar, então, conforme o que eu mostrei para vocês das opções de meios que a gente tem para fluxogramas de trabalho. Então, a gente pode ter vários fluxogramas. Esse primeiro fluxograma é o que nós usamos no laboratório, então nós utilizamos o caldo GN. Inicialmente, nós também semeamos a amostra em Maconque, todas elas, e no Hecton, que é um meio já seletivo para a primeira semeadura, especialmente porque ele é o melhor para Shigella. Depois de 6 a 8 horas, nós fizemos um subcultivo no agar XLD e reincubamos essas placas para leitura depois de 18 a 24 horas. Quando a gente abre essas placas para leitura, então nós vamos selecionar aquelas colônias suspeitas de salmonela, de Shigella ou, nos casos especiais, de Escherichia coli, e vamos dar prosseguimento fazendo a triagem bioquímica. Mas muitos outros esquemas podem ser montados, muitos outros fluxogramas a partir desses meios que a gente tem disponível. É importante que se examine essas placas com 18 a 24 horas. Se não for possível, essas placas deveriam sair da estufa e ir para a geladeira, porque depois disso começa a haver viragem de indicadores e fica mais difícil fazer essa avaliação. Então nós já temos agora as fezes semeadas, crescidas, e nós vamos para o passo seguinte, que é triar quais são as colônias que a gente vai continuar pesquisando nessa nossa coprocultura. Então, nós temos que observar as características morfológicas, e por isso a gente usa tantos meios diferenciais ali, e selecionar toda a colônia que tiver, por exemplo, a produção de H2S e que tiver característica de salmonela, toda a morfologia diferente deve ser triada. E essa triagem pode ser feita através do EPM-Mili, por exemplo, onde a gente vai utilizar o agar EPM, geralmente sempre em tubo, e o agar Mili, e depois vai fazer a leitura dessas provas bioquímicas no dia seguinte, após a incubação, e vai verificar se aquela colônia que nós selecionamos realmente tem característica de Shigella ou de salmonela. Um outro sistema de triagem, um outro esquema de triagem pode utilizar o agar IAL, que também vai proporcionar as mesmas características que a gente viu ali no EPM-Mili, só que ali eles estão separados, e com a viragem dessas provas bioquímicas por as colônias que a gente selecionou, a gente vai continuar a nossa pesquisa ou não. Alguns laboratórios usam também o TSI, que também vai fornecer informações para a gente continuar a dar continuidade a triar ao exame, né, a escolher aquela bactéria e ir para o passo seguinte, que é a sorologia, ou descartar porque é uma bactéria que não tem característica de um enteropatógeno, de salmonela, de Shigella ou de Escherichia coli, que é o que a gente está procurando aqui. Então, quando a gente tem a leitura desses meios que a gente selecionou para a triagem, a gente vai para um esquema de identificação. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma colônia lactose negativa num meio de Hecton ou de XLD ou de SS, e no meio de triagem a gente verificou que ela é LTD negativa, lisina positiva, H2S positivo, indol negativo, imóvel, a gente está diante de uma colônia que pode ser uma salmonela. E aí nós vamos para o passo seguinte.
Aqui tem um outro esquema também que pode ser utilizado, na verdade é a mesma coisa que o fluxograma, só que está na forma de uma tabela. Então a gente avalia todas as provas que a gente tem disponível e verifica qual o patógeno que pode estar envolvido ali nessa gastroenterite. O passo seguinte, depois que a gente teve uma triagem bioquímica positiva para uma bactéria sugestiva de Salmonella ou Shigella, é a identificação sorológica. Então, a gente seleciona aquela colônia com características bioquímicas e morfológicas dos patógenos que a gente está procurando e vai utilizar antissoros para verificar se eles realmente são essas bactérias que a gente está procurando. Então, os antissoros, eles podem ser monovalentes ou polivalentes. A gente vai preparar uma solução, uma suspensão dessa bactéria. Essa suspensão ela tem que ser leitosa, tem que ser com bastante micro-organismo, né, e bem homogênea, porque o que a gente vai verificar depois é uma aglutinação. Então, quando a gente está diante de uma colônia rugosa, na própria suspensão bacteriana ela já vai parecer que está aglutinada. Por isso é importante, sempre que a gente for fazer a aglutinação, a gente faça um controle com a suspensão bacteriana, que vai servir de base para a gente ver se aonde nós colocamos o soro, ele aglutinou ou não, ele tem que estar diferente da nossa suspensão original. Também é bem importante que se faça, no momento da aglutinação, se coloque uma gota do soro e metade do volume da tua amostra. Então, normalmente, a gota do frasco tem 50 microlitros, então a gente prepara essa suspensão bacteriana colocando 500 microlitros de salina no próprio IAL inclinado ou na própria superfície do EPM-mili, descarrega toda aquela bactéria que está ali para a salina até que essa suspensão fique leitosa e homogênea. Idealmente a gente deveria utilizar um agar nutriente inclinado, então quando a gente vai selecionar aquela colônia para triagem no laboratório nós já fizemos o EPM-mili e junto um agar inclinado, um agar nutriente, que no dia seguinte, se essa triagem der positiva para Salmonella ou Shigella, nós utilizamos o agar nutriente para fazer a suspensão bacteriana. Então a gente pega 25 microlitros dessa suspensão, coloca com uma gota do antissoro e dentro de 2 minutos a gente vai verificar se houve aglutinação ou não. Então aqui nós temos um exemplo de uma aglutinação positiva que vai indicar que essa bactéria confirma como uma Escherichia coli clássica ou enterinvasora ou O157 ou uma Salmonella ou uma Shigella. A aglutinação negativa, quando a gente está em frente a uma prova bioquímica altamente sugestiva de Salmonella compatível com Salmonella ou Shigella, ela não pode descartar e dizer realmente não é porque não aglutinou. Então a gente tem um passo seguinte que é aquecer essa suspensão bacteriana que nós preparamos a 100 graus por 10 minutos, deixar esfriar e depois repetir esse teste para verificar se não houve aglutinação realmente. A partir daí, se não houve aglutinação negativa, mas pode haver aglutinação e daí a gente está diante então de uma Salmonella ou de uma Shigella. Depois que eu já tenho essa triagem bioquímica e a confirmação sorológica, eu devo fazer a identificação bioquímica completa com todas as provas bioquímicas ou com automação, dependendo daquilo que a gente utiliza no laboratório. E aí sim eu vou fazer o antibiograma para os patógenos entéricos. E o que é recomendado para reportar nem sempre a gente, como essas diarreias são autolimitadas, nem sempre é necessário que você libere o antibiograma no laudo. Então, quando ele é solicitado pelo médico, tem que ser liberado. Quando é uma infecção disseminada, você isolou a Salmonella ou a Shigella em outros materiais, como urina, sangue ou algum líquido estéril. A Salmonella Sorovar-TIF também tem que liberar o antibiograma. Todas as infecções por Shigella é importante que se libere o antibiograma e espécies de Salmonella em pacientes com idades extremas, abaixo de 1 ano de idade ou no idoso acima de 65 anos. Além disso, em pacientes imunocomprometidos. Quando nós vamos realizar antibiograma para amostras isoladas de coprocultura, então nós devemos testar apenas alguns antimicrobianos. É recomendado para Salmonella, Shigella e também para amostras de Aeromonas e Yersinia ou até Vibrio, que são isoladas de coprocultura, que se teste a ampicilina, o Bactrim e alguma quinolona.
Lembrando que a quinolona não deve ser liberada ou não deve ser utilizada em crianças abaixo de 14 anos e quando nós estamos trabalhando com víbrio, que se libere também a doxaciclina ou a tetraciclina. Quando nós estamos diante de uma infecção invasiva, onde nós isolamos o micro-organismo na hemocultura, também deve ser liberada uma cefalosporina de terceira geração. É importante, e o laboratório deve saber, que as cefalosporinas de primeira e segunda geração, assim como os aminoglicosídeos, eles não são apropriados para tratamento de Salmonella e Shigella. Então essa é uma observação que você pode liberar no seu laudo após a liberação do seu antibiograma. O outro micro-organismo que deve ser pesquisado na rotina do laboratório é o Campylobacter. Então, quando a gente vai montar no laboratório uma cultura para Campylobacter, a gente tem que ter algumas coisas a mais que a gente não tem normalmente no laboratório de rotina, que é especialmente uma estufa a 42 graus, porque é onde a gente vai incubar esse micro-organismo. Normalmente nós temos as estufas a 35 e há uma possibilidade de gerar uma atmosfera especial, porque esse micro-organismo ele é microaerófilo e capnofílico. Então, essa atmosfera de microaerofilia exigida pelo Campylobacter, ela pode ser gerada com jarras anaeróbicas e catalisadores, né? Você tem lá os gases e você vai criar essa atmosfera dentro da jarra anaeróbia, ou você pode adquirir sistemas comerciais, existem vários sistemas para microaerofilia, que vão caracterizar manter dentro do ambiente, pode ser a jarra ou pode ser até um pack plástico, que é vendido também junto com esses sistemas comerciais. Eles vão proporcionar no ambiente onde você está querendo que cresça o seu Campylobacter essa atmosfera especial de microaerofilia. As leituras para Campylobacter devem ser feitas em até 72 horas para você poder liberar esse resultado como negativo. O Campylobacter não cresce nesses meios que a gente viu até agora, então ele também necessita de um meio especial onde a gente vai ter uma inibição de todos os outros patógenos e um favorecimento do crescimento desse micro-organismo. Então podem ser escolhidos no laboratório meios à base de carvão ou meios à base de sangue. O ideal é que você utilize 2 meios de cultura para isolamento de Campylobacter, mas isso nós estamos falando de um laboratório ideal, mas você pode utilizar apenas um e realizar a pesquisa também. Então, você pode optar pelo meio de Carmali ou o CCDA, que eles são meio à base de carvão. Eles estão aqui no slide ao lado, são meios escuros, e a diferença entre eles são os antibióticos que eles usam para inibir o crescimento das outras bactérias que vão estar presentes na amostra. Além disso, a gente tem o Skill e o meio de Camp-CVA, que são meios à base de sangue, um sangue deslizado de cavalo, outro sangue de carneiro, e que também tem diferença na composição antimicrobiana para inibir o crescimento das outras espécies. Então aqui nós temos esses meios à base de sangue. Estudos mostram que os meios à base de cefoperazona eles são superiores em relação aos outros, principalmente pela inibição que eles proporcionam para pseudomonas. Tem uma sugestão que melhora, não é utilizada constantemente na rotina, mas ela melhora, aumenta a positividade dessas culturas para Campylobacter, que é a utilização de um caldo de enriquecimento também, como a gente viu lá para Salmonella e Shigella, específico para Campylobacter. Então ele pode ser utilizado uma incubação prévia à colocação dessa amostra nos meios seletivos para Campylobacter. Isso vai melhorar a recuperação dessas bactérias na sua cultura. Bom, agora nós já conhecemos todos os meios, já sabemos como que nós vamos proceder no laboratório desde a chegada da amostra até a seleção e o processamento a seleção de meio de culturas, o processamento dessas amostras, as triagens bioquímicas, a sorologia. Então agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses micro-organismos que a gente está procurando na coprocultura. Inicialmente nós vamos falar um pouquinho sobre a Escherichia coli. Então, a nossa biota intestinal ela é composta por uma grande quantidade desse micro-organismo. Eles são os conhecidos coliformes fecais. Só que quando, em algumas situações, eles podem ter alguma diferenciação no próprio micro-organismo e
causar uma gastroenterite. Então, em crianças abaixo de 2 anos, a gente pode ter Escherichia coli enteropatogênica clássica, e aí a gente vai ter os meios de triagem, como são mostrados ali no slide, indicativos de uma Escherichia coli. Esses meios devem ir para uma sorologia com os antissoros A, B e C para a Escherichia coli clássica, para a gente poder avaliar em todo paciente abaixo de 2 anos. Além disso, se as fezes apresentam sangue ou muco, leucócito, a gente também deve fazer uma triagem começando de uma conque e levar essa triagem bioquímica para procurar as Escherichia coli invasoras. E se essas fezes têm quantidade de sangue e são líquidas, a gente deve também procurar as enterohemorrágicas, e daí especialmente a O157. Quando a gente tem uma quantidade grande ou surtos de O157, pode ser utilizado um meio seletivo, que é uma conque sorbitol, onde a gente vai conseguir pegar a melhor dentre todas as Escherichia coli intestinais, a Escherichia coli que é sorbitol negativo, que é característico da O157. As produtoras de toxina, elas são mais difíceis da gente conseguir no laboratório de rotina, e a pesquisa é recomendada em laboratórios de referência. O mecanismo de patogenicidade das Escherichia coli, então, de uma maneira geral, com exceção da que produz toxina, da enterotoxigênica, é a adesão à célula epitelial. Então, elas produzem adesinas, e daí a Escherichia coli, que é a toxigênica, ela também vai ligar no epitélio intestinal e vai liberar a sua toxina. A Escherichia coli clássica vai produzir a diarreia justamente pela adesão no epitélio intestinal. A enterohemorrágica, que produz a xigatoxina, ela vai aderir no epitélio e depois liberar a sua toxina. E a enteroinvasora também começa com a adesão e depois que ela começa a invadir as células epiteliais e causar destruição de tecido. Em relação às salmonelas, então, nós temos 3 espécies de salmonela. A nomenclatura da salmonela é um pouco confusa, por isso é bastante interessante a gente prestar atenção aqui. Então, a salmonela entérica, que é a que está envolvida com as gastroenterites humanas. Além disso, a gente tem a Bongori e a salmonela subterrânea. Dentro das entéricas, a gente tem algumas subespécies, e nós temos 2.519 sorovares. Então, assim, é muito difícil para um laboratório de rotina fazer a identificação completa do sorovar ou a identificação completa de uma salmonela. Normalmente, a gente faz a identificação da salmonela com os antígenos somáticos e flagelares, e a gente libera como salmonela SP. Mas é importante que o laboratório esteja preparado para identificar pelo menos a salmonela TIF e fazer esse diferencial. Então, todas as salmonelas, elas são móveis, elas são lactose negativa e elas são H2S positivo. Essas são as características que a gente tem que procurar no nosso agar de triagem. A maioria das salmonelas, ela vai ser lisina positiva, mas a salmonela paraTIF-A, ela pode ser lisina negativa. Então, a gente, quando pega uma triagem que verifica no IAL ou no MILI a lisina negativa, a gente não pode descartar, tem que fazer sim a soroaglutinação somática e flagelar para a salmonela. A salmonela TIF, então, ela é caracterizada bioquimicamente, como está mostrando no quadro aqui, e além disso, a gente só pode confirmar pela soroaglutinação. Então, a gente pode ter no laboratório ou então encaminhar para um laboratório de referência para que faça para fazer a soroaglutinação com o grupo D, e a salmonela TIF também aglutina com o antissoro VI. Normalmente, para fazer a diferenciação e a identificação final do sorovar dessas salmonelas, a gente envia para um laboratório de referência. As salmonelas são bastante relacionadas a surtos, especialmente comunitários, com festas, com maionese, casamento, e aí você tem uma série de surtos relacionados a esse micro-organismo. O inóculo que precisa ser ingerido para que essa salmonela venha causar uma gastroenterite é bastante alto, diferente dos outros micro-organismos que a gente vai ver. Por exemplo, a Shigella, que é o outro patógeno que a gente está pesquisando, um inóculo muito baixo, apenas 100 células, já podem causar uma gastroenterite. As características da Shigella, então, é um micro-organismo imóvel,
lactose negativa e H2S negativa. Ele também pode variar um pouco, pode ser indol positivo, no caso geralmente a Shigella flexneri, ou pode ser indol negativo para as outras, mas ela sempre vai ser imóvel, lactose negativa e H2S negativo. São essas características que a gente tem que buscar na triagem inicial. Depois que você teve o crescimento no EPM-MILI ou no IAL, você vai verificar, essa bactéria tem característica de Shigella, existe a possibilidade de que ela seja uma Shigella. Então nós vamos fazer uma soroaglutinação para identificar as 4 espécies. E aí a gente pode ter uma Shigella flexneri, Bond, Sony ou disenteria. Quando nós vamos fazer a soroaglutinação, o próprio fabricante do sorinho, ele diz para nós iniciarmos a aglutinação sempre com a Sony e com a flexneri, porque 90% das nossas amostras são essas espécies. Se elas não aglutinarem, a gente continua com as outras. Lembrando que a disenteria, ela deve ser encaminhada a um laboratório de referência, porque causa uma disenteria bacilar bastante grave e é importante que seja notificado. Normalmente as fezes nas quais a gente vai isolar a Shigella, elas vão apresentar sangue e pus, então por isso é importante a gente receber a amostra in natura e fazer aquela avaliação inicial. A transmissão é oral fecal e ela tem um padrão sazonal, é mais isolada normalmente no verão. Também está envolvida com epidemias institucionais. O outro micro-organismo que a gente precisa conhecer um pouco mais é o Campylobacter, então são bacilos gram-negativos em forma de vírgula ou de asa de gaivota, são móveis, oxidase positiva e fastidioso, por isso que a gente precisa dessa atmosfera especial, a gente precisa desse meio seletivo de uma temperatura mais elevada para isolar. Também nas fezes vão aparecer leucócitos e sangues e ele pode ser fatal, causando necrose hemorrágica. O reservatório é o animal e assim como a salmonela, eles estão bastante envolvidos com frango, a ingestão de carne de frango. A dose infectante aqui também é baixa, um pouco maior do que para a Shigella, mas também bastam poucas bactérias para que a gente desenvolva uma disenteria por Campylobacter. Quando a gente vai fazer a triagem bioquímica para verificar, confirmar que aquilo que cresceu no nosso meio seletivo é um Campylobacter, a gente vai estar falando normalmente de 2 espécies principais, que é o Jejune e o Coli, os quais são diferenciados pela hidrólise do hipurato, onde a gente encontra o Jejune positivo e o Coli negativo. Os 2 são caracterizados por serem sensíveis ao ácido nalidíxico e resistentes à cefalotina. Um outro micro-organismo que a gente não pesquisa na rotina, mas pode ser pesquisado no laboratório, é a Yersinia. Então, existem mais de 10 espécies de Yersinia, é um outro enteropatógeno. A principal espécie é a enterocolítica. O ideal é que se use um meio seletivo, conhecido como SIM, e que se faça, ela vai ter o crescimento diferencial normalmente a partir de 48 horas. Ela pode ser isolada numa conque? Pode. Esse maconque deve ficar à temperatura ambiente. E aí você vai procurar colônias puntiformes que tenham as bordas incolores, às vezes o centro rosa, mas às vezes totalmente incolores. São colônias bem puntiformes. Já no SIM, elas são colônias, como está mostrando ali na placa, elas são colônias vermelho escuras. No ano passado foi publicado um artigo no qual eles apresentaram um meio cromogênico também para o Campylobacter, para a Yersinia. Esse meio é um pouco melhor considerado, esse meio é considerado um pouco melhor do que o SIM, porque no meio de SIM a Yersinia pode ser confundida com o Citrobacter freudi. Aqui vocês podem observar na seta preta a gente tem o Citrobacter, à sua esquerda é a placa de SIM, e a colônia fica muito de Yersinia, que está na seta branca, fica muito parecida com a colônia do Citrobacter. Já no meio cromogênico, o Citrobacter fica verde, daí você consegue diferenciar melhor as colônias de Yersinia, que são enteropatogênicas. O mecanismo de patogenicidade, tanto da Shigella, quanto do Campylobacter, quanto da Salmonella, quanto da Yersinia e da Escherichia coli enteroinvasora, é a invasão de mucosa celular. Então elas invadem as células do intestino
e aí vão provocar morte celular, vão provocar toda uma resposta inflamatória, por isso que a gente observa leucócitos geralmente quando a gente tem uma disenteria por esses micro-organismos. Um outro micro-organismo importante, que a gente já falou dele anteriormente para gastroenterite, é o víbrio. Então, tem mais de 30 espécies, geralmente mais envolvida com gastroenterite é o víbrio cólera. O reservatório dele é a água do mar, especialmente. É um bacilo curvo no material clínico, na amostra quando ela chega, mas quando você vai fazer uma bacterioscopia da sua placa do meio de cultura sólido, você tem um bacilo gram-negativo normal. É necessário que se use um meio seletivo, que é o meio de TCBS, no qual o víbrio cólera vai apresentar a coloração amarela. Eles são oxidase positiva e lembrando que com essas características também envolvidas com surtos e com a amostra vinda de água, a gente tem a Aeromonas, que também é oxidase positiva e também cresce em água do mar porque tolera bem o sal. Outros enteropatógenos que podem ser relacionados à diarreia são o Clostridio difficile, que a gente já comentou lá no começo, e faz-se a pesquisa das toxinas A e B, geralmente em paciente internado, paciente hospitalizado, ou em pacientes da comunidade, mas que estão em uso de antimicrobiano há bastante tempo, especialmente cefalosporinas, ampicilina, clindamicina, ou paciente em quimioterapia. Ela causa uma colite pseudomembranosa que é bastante grave. Além disso, o Clostridio perfringens ou Staphylococcus aureus, são outras bactérias gram-positivas que a gente não pesquisa na nossa coprocultura normal, eles causam diarreia pela produção de toxina, então são envolvidos com intoxicação alimentar. Então é o outro mecanismo de patogenicidade dos micro-organismos que causam diarreia, é a produção de enterotoxina. Ela pode estar pré-formada no alimento, então você ingere a toxina, que é o caso normalmente do Staphylo aureus e do Bacillus cereus, ou você pode ingerir o micro-organismo e ela produzir a toxina dentro do seu intestino, que é o caso do víbrio cólera, da Shigella e da Escherichia coli toxigênica e do Clostridio difficile também. Então, para finalizar, dentro dos mecanismos de patogenicidade, que a gente vai verificar uma associação desse mecanismo com as características da amostra de fezes que a gente recebeu no laboratório, a gente vai ter os produtores de toxina, os micro-organismos que causam invasão tecidual e os micro-organismos que aderem às células intestinais para produzir a gastroenterite. Para finalizar, então, são alguns cuidados que a gente deve evitar. Então, nós já fizemos todo o exame de coprocultura e agora nós precisamos liberar um laudo para o médico. Então, a gente deve evitar laudos do tipo: não houve desenvolvimento de bactérias patogênicas ou coprocultura negativa, porque como a gente viu, a gente tem uma série de bactérias que a gente provavelmente não está pesquisando naquele material. Então, a gente deve relatar para o médico aquilo que a gente procurou. Um exemplo de laudo seria: não houve desenvolvimento de salmonella, shigella e escherichia coli enteropatogênica clássica, por exemplo, numa criança abaixo de 2 anos, se você só procurou esses micro-organismos. Você também está fazendo a cultura de Campylobacter, que deve ser feita, então você vai liberar que não houve desenvolvimento de salmonella, shigella e Campylobacter nessa amostra analisada, ou então que houve desenvolvimento de Escherichia coli enteropatogênica clássica e o sorogrupo que ela aglutinou, no caso do exemplo aqui, o sorogrupo A. Uma outra informação importante de se relatar é quando você tem o crescimento de alguns micro-organismos, como por exemplo Pseudomonas, ou você observa muita quantidade de cândida, de levedura na sua amostra, e você tem diminuição da microbiota intestinal que deveria crescer lá no seu macon, que no momento que você observa o GRAM, que pode ser feito também desse material. Então essa informação, ela também deve ser reportada no laudo para o médico ver que a biota intestinal do paciente está alterada, e isso é uma informação importante junto com o resultado de uma coprocultura que não teve desenvolvimento dos enteropatógenos que você está relatando em cima. Muito obrigada.